Sorry. Yes. Yeah. No. You asked me one question. I was. You can repeat. Sorry. I'm Just thinking your impression for a match. What's the question? Foi ia começar. No final acabou por ser conseguir o nosso objetivo. Podíamos ter ganho o jogo ainda por cima no último lance, mas a minha análise ainda é muito quente. Acho que entramos bem nos primeiros 15 minutos até sofrermos o golo, com aquilo que tínhamos projetado, que eram as nossas tarefas e a nossa organização ofensiva. E a verdade é que depois do jogo nós não conseguimos condicionar o nosso adversário, nós permitimos que o nosso adversário ficasse com bola, o que nos frustrou e nos desgastou, e aí eu tenho que chamar a responsabilidade para mim, porque não ajudei na primeira parte os meus jogadores a parar aquilo que eram os movimentos de trás para a frente do nosso adversário, ou seja, o adversário já estava a ganhar o jogo, e depois todos os movimentos que faziam eram de aproximação. Suárez, o Messi, mais o Busquets, mais o Segovia, 4 jogadores ali por dentro e com muita mobilidade, e nós, sempre que os nossos 2 médios a saltar, o Rios e o Lucas, e nós não conseguimos fazer esses timings de pressão, e mais que tudo a responsabilidade é minha nesse quesito, e na primeira parte não ajudei os meus jogadores. Na segunda parte fizemos o ajuste tático que tínhamos que fazer, mesmo apesar de ter sofrido o golo da forma que foi, e que nos atirou abaixo um pouquinho. A verdade é que esta equipa tem algo que eu particularmente gosto, que é nunca desiste, never give in, luta sempre até ao fim, e a verdade é que no último lance do jogo podíamos ter ganho, mas também tenho que ser muito sincero, e seria injusto por aquilo tudo que o Miami fez durante o jogo, pelo controle de bola que teve, pela paciência, pelo desgaste, porque não nos deixou pressionar. Sinceramente não seria justo a nós ganharmos este jogo, e resumo nisto. A primeira parte o treinador não ajudou os jogadores, na segunda parte fizemos os ajustes que tínhamos que fazer e fomos em busca daquilo que era o nosso primeiro objetivo, que era passar em primeiro, e isso foi conseguido. Ninguém dos que estavam amarelados, ninguém levou amarelo, portanto temos aí uma próxima fase em primeiro. É bom para o clube, é bom para os jogadores, é bom para todos. Agora é recuperar, porque hoje levamos um valente susto. Abel, boa noite. Gustavo Zupac, da ESPN. Se a gente olhar para os 3 jogos que o Palmeiras fez na fase de grupos, acho que bom, a gente só pode chamar o primeiro, né? Os outros 2 foram jogos irregulares, momentos bons, momentos complicados, tanto contra o Al-Ahly contra hoje. O desempenho da equipe nessa fase, embora de boa pontuação, de boa colocação, o desempenho te preocupa pensando em mata-mata, ou você enxerga um outro campeonato a partir de agora? Não, assim, nós estamos a jogar visto como é que ficou o Porto Al-Ahly? Como é que ficou? 4-4. 4-4. Portanto, isto é sinal que há jogos, e cada jogo tem uma história diferente, e este jogo teve uma história completamente diferente daquilo que nós projetamos. Mas nós sabemos aquilo que temos que fazer, nós temos muito equilíbrio, sabemos que cada jogo tem uma história nova. Como te disse, os primeiros 15 minutos fizemos o que tínhamos que fazer, depois perdemos o controle do jogo, o controle da posse, mais por questões táticas, e quando falo das questões táticas, tático é do treinador, não é de mais ninguém, a responsabilidade é do treinador, e ela é minha, tudo o que aconteceu na primeira parte, mas na minha opinião. Uma coisa é jogar para ganhar, outra coisa é jogar para jogar bonito. Eu jogo para ganhar, entendem? Eu jogo para ganhar, para eficiência, e há jogos que os adversários nos condicionam mais, porque isto é como uma dança. Para haver um bom jogo é preciso haver um bom par. Quando o adversário te aperta e te pressiona, se calhar o jogo não vai ser tão fluido como ainda hoje vocês viram o Miami fez na primeira parte. Porquê? Porquê que o Miami conseguiu ter o controle do jogo? Porque nós não conseguimos pressionar. Nós não tivemos timings de pressão. O nosso ajuste tático naquilo que tinha a ver com o que o treinador pediu, não conseguimos. E quando o adversário nos condiciona, o jogo não vai ser muito bonito, vai ser disputado e competitivo. É isso que fazem as grandes equipas. Pressionam a saída de bola dos adversários. Por isso é que às vezes os jogos tu vês mais entroncado, e outras vezes uns jogos onde é quase, e tu vês os grandes jogos, tu vais ver, é ataque contra defesa, parece handball. Sabes como é que é o handball? É ataca uma, defende outra. E se tu prestares atenção, tu e os teus colegas, começas a ver que estes jogos de nível top é isto que acontece. Uma ataca,
poucos momentos de transição há. Parece handball. É uma ataca e a outra contra-ataca. Depois quando a outra tem bola, uma defende e a outra... É assim que funciona. Portanto, primeiro jogo merecíamos ter ganho, não ganhamos e jogámos bem. O segundo jogo, primeira parte, não correu bem. Foi muito parecido com a pressão que nós fizemos hoje. E não correu bem. Ajustámos na segunda parte e, na minha opinião, jogámos muito bem na segunda parte do Al-Ahly. Inclusive, o resultado acaba por ser escasso, só 2-0, pela quantidade de oportunidades que tivemos. E hoje a mesma coisa. A primeira parte não foi muito bem conseguida, após os 15 minutos, onde o adversário nos tirou a bola e nós não tivemos timings de pressão, por isso que te falei, por um erro tático, e os erros táticos é da responsabilidade do treinador. Tudo bem, Abel? Boa noite. Felipe Facincani, TV Gazeta. Abel, até os 25 minutos do segundo tempo, era um Palmeiras completamente diferente daquilo que você sempre propõe que o time faça, que é controle de bola, marcação alta, pressão, intensidade. E dos 25 em diante, o Palmeiras foi o Palmeiras do jeito que você gosta. Mas muito também pelas alterações que você fez. A entrada do Alan, a entrada do Maurício, que é o jogador que no elenco hoje tem mais participações em gols, ou um dos mais, né? 50% dos jogos deles em participações em gols. Um Alan que entrou muito bem contra o Porto, decidiu, inclusive lá no Campeonato Paulista contra o Mirassol, está pedindo passagem talvez nesse time. E o Emiliano que não entrou hoje, mas que talvez muita gente tinha expectativa na entrada dele, na vaga do Aníbal que se machucou. Você enxerga que esses caras colocaram a pulga atrás da orelha para te fazer colocá-los em campo num próximo jogo contra o Botafogo? Vide o ritmo que eles deram ao jogo, sem contar o Paulinho e o Vitor Roque também? Olha, o Paulinho também entrou muito bem. Eles jogaram no primeiro jogo. O Maurício jogou no primeiro jogo, como tu viste. E ainda bem que nós temos esses jogadores para poder recorrer quando os que entram não estão tão bem. Por exemplo, o Flaco Lopes estava a pedir passagem, como todos vocês queriam, e eu também, e hoje não fez um jogo tão conseguido. Mas isto faz parte do futebol, não é? Se calhar há jogadores que têm mais características para entrar depois de outros adversários estarem mais desgastados, porque se calhar não são tão fortes nos duelos, e nós começamos a conhecer melhor os jogadores. Há jogadores que conseguem nos dar coisas no início do jogo e outros que nos dão outras a entrar. Se calhar se o Maurício não tivesse entrado de início, não ia ter esta frescura física como esteve, que foi o que aconteceu no Al-Ahly, certo? Que ele jogou de início, não foi? E depois o que aconteceu foi o contrário. O Veiga entrou muito bem, mais o Paulinho entrou muito bem, mais o Alan entrou muito bem, certo? Portanto, sim, no Porto também e no Al-Ahly. No Porto, sim, certo, correto. No Al-Ahly. Portanto, sorte a minha que tenho esses jogadores para depois refrescar, e foi isso que nós fizemos hoje na segunda parte. E quem entrou, como tu disseste, e muito bem, entrou muito bem, entrou para decidir. A qualidade do passe do Alá é espetacular, mas nós tivemos, sabes a que lugar é que ele jogou o Alá, não sabes? Que lugar é que ele jogou? O Alan Entrou para defesa direito. Entrou para defesa direito, porque nós queríamos ir à procura. Corremos esse risco, mas sabemos da qualidade que ele tem. Mas concordo com tudo o que tu disseste. O Aníbal poderia ter jogado hoje, foi uma decisão minha, porque achei que nós hoje os médios tinham que ser mais de cobertura de corredor e menos fixo, e o Emiliano é um jogador mais posicional, não é um cão de caça, é um cão de guarda, entendes? Mas na minha cabeça, na prancheta funciona tudo certo. Na prancheta eu não perco um jogo, funciona tudo bem, não é? Mas eu reconheço, como te disse, a primeira parte, responsabilidade toda do treinador, não fui capaz de ajudar os jogadores, mas na segunda corrigimos, e com os jogadores que entraram também nos ajudaram muito. A dinâmica do Maurício, o próprio Paulinho que entrou nos deu outra, mas na primeira parte outros tiveram que correr, como foi o Veiga, e já no outro jogo tinha acontecido isso. Portanto, há que valorizar aquilo que eram os nossos objetivos, passar em primeiro, num jogo que foi a primeira parte difícil, dura, para todos nós, jogadores, treinadores, torcida, que se calhar disse, como é que é possível? Nós estávamos à espera desta equipa nesta primeira parte, e como tu disseste bem, na minha opinião, após os 15 minutos, só que esta equipa tem uma alma, tem um coração, tem um espírito que é contagiado pela torcida, que hoje sempre a puxar ali, sempre a puxar, mesmo nós a jogar mal na primeira parte. Porque imagina tu, eu no banco sentado, nós a perder 1-0, a ter que pressionar e não conseguir tirar a bola ao adversário, isto frustra a equipa que quer ir atrás. Então calma, cheguei ao intervalo, disse lá fora, galera,
tenham a certeza de uma coisa, vai ser impossível fazermos pior que o que fizemos na primeira parte. Então a tendência agora é melhorar. Fizemos hoje o que tínhamos a fazer e felizmente com a crença de todos conseguimos empatar o jogo e, na minha opinião, um resultado justo por aquilo que... Mas, rapaziada, com esta conferência aqui de Abel Ferreira, nós conseguimos ter mais ou menos noção que o Palmeiras vai tentar entrar com tudo contra o Botafogo. Teve um jogo bastante preocupante contra a equipa do Inter Miami. Viu-se a rasca, o Inter Miami arranjou soluções para conseguir invadir a área do Palmeiras muito facilmente. Vamos ver o que é que Abel Ferreira vai conseguir fazer no próximo jogo. Abel Ferreira mesmo já disse que foi um jogo envergonhoso para o Palmeiras e que vai tentar fazer de tudo para conseguir ultrapassar este Botafogo nesta linha aqui. Quando eu digo ultrapassar, digo tentar quebrar a muralha do Botafogo e tentar fazer o Botafogo ter 2 jogos sem ganhar, como teve ontem 1-0 contra o Atlético. Abel Ferreira diz que vai tentar de tudo para ganhar o Botafogo. Um grande abraço a todos e estamos juntos.